at this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we're making tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are real that you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I'm living life right like I. Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje, minha gente, é esse que está aí na tela. Extra. Ateus descobriram conceitos judaicos na Bíblia. Vamos repetir o tema? Extra. Ateus descobriram conceitos judaicos na Bíblia. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Então, minha gente, hoje, dia 4 de outubro de 2023, aqui está o tema na tela, Messias Souza de Carvalho. Mais um tema para avançar no conhecimento. Então, agradecemos também a todos que estão agora no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro este nosso vídeo. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco. O contato está aí, abaixo, na descrição de nosso vídeo. Então, minha gente, como dito inicialmente, o nosso tema é esse que está aí na tela. Extra. Ateus descobriram conceitos judaicos na Bíblia. Então aqui está o nosso tema. Vamos agora iniciar nossa mensagem. Então, minha gente, esse tema, ele não tem o objetivo de ofender a ninguém. Então, inicialmente, nós vamos aqui agradecer, vamos colocar na tela aqui. Inicialmente, vamos agradecer ao nosso abençoado aí, Antônio Alves. Um grande abraço, Antônio Alves. Tudo bem? Uma boa noite. Então, estamos aqui iniciando agora com esse comentário de Antônio Alves. Vamos agradecer a ele também neste momento aqui. Antônio Alves, no tema, o nosso tema que apresentamos num tema anterior, né? Nosso espírito se finda na morte, choque na religião. O Antônio Alves, vamos colocar o nome de novo dele aqui. Inicialmente, vamos agradecer ele, Antônio Alves. Então, no tema que nós já apresentamos sob o título Nosso Espírito se finda na morte, choque na religião, Antônio Alves, ele disse o seguinte. Um grande abraço aí, Antônio Alves. Como é que tá? Beleza? Mais uma vez aqui conosco? Tomara que esteja aí, né? Ele disse o seguinte: sou ateu e admiro as suas explicações, né? Se referindo a mim, evangelho livre, respeito a todos. Então queremos dizer também que nós respeitamos a todos, tá bom, irmão Antônio Alves? Então o tema aqui foi devido a um que entrou no canal, no tema anterior. Então nós estamos aqui colocando esse tema não com o objetivo de ofender ninguém. Então ele disse o seguinte: sou ateu e admiro as suas explicações, evangelho livre, respeito todos, porém, aí ele disse, a religião para mim é nada. Parabéns pelo canal, eu agradeço também. Vejo esse evangelho livre uma boa experiência. A doutrina só traz confusão, disse ele. Também sou pesquisador e técnico em teologia expert, certamente, né? Em religiões, um beijo a todos. Então, um beijo também aí, nosso irmão abençoado aí, Antônio Alves aí, tá bom? E nossa irmã Maria Madalena, ela fez um comentário a respeito do comentário de Antônio, e ela disse o seguinte: que bom, um ateu sem arrogância, né? Então eu deixo claro aqui, vamos deixar claro aqui para iniciar, eu coloquei até aqui na tela, que o tema de hoje não se trata de uma crítica a pessoas como Antônio Alves, tá bom? Então o tema não se trata de uma crítica a você, Antônio Alves, tá bom? Então vamos ao primeiro agora comentário do chat
que apresentamos já no tema O Ladrão da Cruz foi para o Inferno. Vamos ao primeiro comentário, né? O primeiro comentário que nós vamos tratar aqui hoje é o comentário de Ciência das Religiões, né? Uma pessoa que se identificou como Ciência das Religiões e colocou mais alguma coisa, mas eu coloquei só o início aqui, Ciência das Religiões. Então ele disse o seguinte: errado, não existe lugares para as pessoas irem pós-morte física. Céu e inferno são conceitos de entendimento para a alma desfrutar enquanto vive, disse ele, ou enviado existir. Eu não sei a razão porque ele falou errado, não existe lugares para as pessoas irem pós-morte física, porque realmente não existe lugares para as pessoas, os seres humanos, depois da morte. Então ele fez o comentário, não sei qual a razão do comentário dele, né? Ele disse errado. Errado o quê? Não sei o que foi errado que nós falamos, e ele falou, não existe lugar para pessoas irem pós-morte física. Eu também digo mesmo, né? Porque depois da morte física, as pessoas morrem, deixam de existir, então não tem lugares. E ele falou errado, como assim? Né? Mas tudo bem, vamos lá. E ele disse o seguinte, céu ou inferno são conceitos de entendimento para a alma desfrutar, vamos prestar atenção no que ele está falando, ó, para a alma desfrutar enquanto vive ou existir. Ele está falando céu e inferno, percebeu? São conceitos de entendimento para a alma desfrutar enquanto vive ou enviado existir. Prestou atenção no que ele escreveu? Depois a gente vai tratar disso. Já está na hora do Messias Carvalho, ele colocou aqui, olha só, aprender sobre esses conceitos de entendimento, estriados, na verdade ele deveria ter falado esteados, né? Esteirados, né? Do conceito bíblico, né? Então, olha só o que ele falou. Lá na minha sala do WhatsApp, ele, se referindo a mim, vai aprender lá na sala da ciência das religiões. Então, um comentário aí de ciência das religiões aí. E nosso amigo aqui, Ialro, uma boa noite, Ialro. Ah, boa noite também aí ao outro que comentou. Boa noite, Ialro. Então, Ialro comentou o seguinte, conceito bíblico judaico é um engano. Você acha? O nosso abençoado aqui, Ialro, falou, conceito bíblico judaico é um engano, disse ele. E Ciência das Religiões concordou, né? Ele disse, concordo, Ialro, né? Ciência das Religiões, ele disse o seguinte também, pós-morte física não existirá mais alma. Claro! As almas não são as pessoas? Como assim as pessoas morrem e continuam existentes, né? Então ele fez esse comentário aqui, não sei qual a razão disso, né, desse comentário. Ciência das Religiões também comentou o seguinte, céu ou inferno são conceitos de entendimento para a alma enquanto vive ou existe. Então os senhores estão prestando atenção no que ele está escrevendo? Ele está dizendo céu e inferno são conceitos de entendimento para a alma enquanto vive ou existe. Céu e inferno, né? Ele está tratando. É o quê? Conceitos para a alma enquanto vive ou existe. É o comentário dele. Então, minha gente, ao analisarmos esse comentário de Ciência das Religiões, tá? Também do Ialro, né? Que se apresentou como Ialro. Primeiramente, vamos parabenizá-los pela participação no chat, né? Do dia 1º de outubro de 2023. Agradecemos e parabéns porque vocês, os senhores, participaram do chat no dia 1º de outubro de 2023. Então, boa noite, amigos. Boa noite, tudo bem com vocês? Então, o primeiro comentário, né, de Ciência das Religiões, aquela pessoa que se identificou como Ciência das Religiões, ela não se identificou com o seu nome, né? Então, nós vamos somente mencionar a denominação que foi colocada no chat por ela, né, por essa pessoa, Ciência das Religiões, tá bom? Então, os senhores estão observando, minha gente, que o que parece no comentário é que essa pessoa, Ciência das Religiões, de sua própria cabeça, né? E de sua própria cabeça, ela está criando, na verdade, um conceito inexistente a respeito da palavra inferno. Percebeu? Que Ciência das Religiões está criando um conceito, né, inexistente a respeito da palavra inferno,
quando a gente está tratando da Bíblia? Então é um conceito que extra-bíblico que ele está criando. Pois ele disse, de sua própria cabeça, né? Céu ou inferno são conceitos de entendimento para a alma desfrutar, percebeu? Enquanto vive. Como assim as pessoas desfrutam do inferno enquanto vive, né? Quando a gente vai entender a verdade, né? Então, na realidade, gente, há uma confusão por parte das pessoas a respeito da Bíblia quando se trata do lago de fogo e inferno, tá? Então, quando se trata de lago de fogo e inferno, eu acredito que haja uma confusão por parte das pessoas. Talvez, sem perceber, né, ciência das religiões, a pessoa que se identificou, tirou esse conceito de um inferno, esse conceito que ele apresentou, para ser desfrutado por quem vive do mesmo modo, né, do mesmo conceito ali do lago de fogo constante do livro de Apocalipse. Talvez ele tenha tirado essa ideia do conceito do Apocalipse. É o que parece. Não é verdade? Parece isso. Parece que ele está tirando o conceito dele do conceito do lago de fogo. Pois o lago de fogo, que é chamado segunda morte lá no Apocalipse, indica que seres, né, conscientes foram lançados para lá, no lago de fogo, não é verdade? A fim de desfrutarem de tormentos, como relata Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Vamos colocar aqui, olha só. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, percebeu? A besta, né? Consciência, né? E o falso profeta, consciência também. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Os senhores perceberam que o conceito daquela pessoa, ciência das religiões, parece que foi tirado do conceito da própria Bíblia, do Apocalipse capítulo 20, versículo 10, né? E por que isso? Porque ele fala que as pessoas desfrutam do céu e do inferno durante a vida. Então, pelo conceito contido no Apocalipse, lago de fogo, não se trata, na verdade, do inferno que é a sepultura, entenderam? Mas lago de fogo é para onde foi o que? Lançado o inferno, como diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Os senhores estão percebendo que o inferno, o inferno aqui, foi lançado no lago de fogo, não é verdade? E está dizendo que o lago de fogo é o quê? É a segunda morte, Apocalipse 20, 14. Então ainda vamos falar sobre o céu, que o amigo chamado Ciência das Religiões citou, num conceito secular, não bíblico, né? No entanto, minha gente, como nós estávamos tratando a respeito dos textos bíblicos, né? E ele já sabe disso, pois estava participando de um chat a respeito de assuntos da Bíblia, mas ele usou ali um conceito, né? Quando os senhores leram, né? Um conceito de inferno, que é tratado no dia a dia, né? Como se alguém falasse assim, aqui em casa, essa briga já virou um verdadeiro inferno, né? Então é isso. Então não tem cabimento tal conceito criado na cabeça de ciência das religiões, como se inferno se tratasse de uma condição em que a pessoa que ele cita como alma, né, desfrutaria enquanto vive, né? Ora, minha gente, inferno não pode ser desfrutado. Entenderam? Inferno não pode ser desfrutado, pois os que desfrutam de algo precisam estar conscientes, vivos. Então o que eu quero dizer aqui é que mortos não desfrutam de nada, né? Mas o amigo Ciência das Religiões, ele conseguiu trazer o inferno para ser desfrutado por quem vive. Não é verdade? Já criando uma nova escritura de sua própria inspiração. Então é isso que está acontecendo. Ora, minha gente, dentro do que temos tratado neste e em outros vídeos, inferno, na tradução da Bíblia, sempre se trata de condição de quem já morreu, não é verdade? E não de quem está em vida, como ele afirmou, né? Embora saibamos que a palavra inferno, na cabeça dos cristãos atuais, se trataria de um imaginário lugar de tormento para as ditas almas impenitentes conscientemente sofrerem um tormento sem fim,
depois da morte. Isso também não existe, entenderam? Nem mesmo nos ensinos das Escrituras, embora pareça, né, que seja assim. Não é verdade? Devido às parábolas e os textos simbólicos da Bíblia, né? Principalmente nos evangelhos sinóticos e no Apocalipse, correto? Ocorre que as traduções para outras línguas levaram cristãos a pensarem da forma que pensam hoje, de que há um inferno de tormentos depois da morte, não é verdade? Mas voltando ao comentário de Ciência das Religiões, a pessoa que se identificou ali como Ciência das Religiões, ele coloca, além do céu, o inferno, não é verdade? Como um conceito para a alma desfrutar e durante a vida. Não é verdade? Não foi o que ele falou? Foi. Como assim, gente? Como assim seres vivos poderiam desfrutar da sepultura conscientemente, uma vez que, na verdade, gente, inferno é sepultura? Como assim, Ciência das Religiões? Você criou um conceito de um inferno que pode ser desfrutado conscientemente, mas você não sabe o significado de inferno? Né? Será que não sabe disso? Né? Que, na verdade, a palavra sepultura foi traduzida para inferno em nossas Bíblias. Você não lê a Bíblia? Lê, né? Com certeza. Bom, gente, esse é um conceito dele, de Ciência das Religiões. O quê? Mesmo a respeito da vida que poderia estar sendo um céu ou um inferno, como ele colocou. Então, gente, as almas poderiam estar desfrutando do inferno durante a vida, como ele falou. Não é verdade? Ele não disse para as almas desfrutar, não é verdade? E nesse sentido, a respeito da vida que poderia estar sendo um céu, um inferno, como ele coloca, não é verdade? As almas estariam desfrutando, então, de um inferno, na verdade, criado na cabeça dele. Né? A palavra inferno pode até ser usada dessa forma, mas, como nós estamos tratando da Bíblia, não tem sentido ele falar de um inferno que pode ser desfrutado, gente. Porque inferno é sepultura. Como alguém poderia conscientemente, depois da morte, desfrutar de um inferno? Se o inferno é exatamente a inexistência, né? A inconsciência, a memória se perde. Então, Ciência das Religiões está precisando rever os seus conceitos. Ele está querendo escrever uma nova Bíblia, né? Um novo conceito, que ele quer sair do conceito judaico. Então, que faça de forma correta, né? Dizer que inferno pode ser desfrutado pelas almas durante a vida é uma tremenda incongruência, entendeu? Então, o que ele diz, né? Assim, as almas, elas poderiam estar sentindo o inferno durante a vida. Pasmem o que ele falou. Não é verdade, gente? Assim, nesse mesmo sentido do conceito do inferno apresentado pela pessoa que se identificou como Ciência das Religiões, o céu se trataria daquilo que corriqueiramente as pessoas poderiam dizer assim. Um exemplo, né? Poxa, gente, me permita te contar, minha vida agora está um verdadeiro céu. Eu estou no céu agora. Estou com dinheiro, já tenho minha própria casa e até já me aposentei. Estou no meu céu, estou no meu reino. Então, gente, esse sentido apresentado por Ciência das Religiões é um sentido corriqueiro, né, que é usado pelas pessoas, que ele pensa, na verdade, então o que Ciência das Religiões pensa, né, deve estar extasiado por isso, ele pensa se tratar de uma grande revelação e que nós ainda não alcançamos e que os tais, eles se colocam como os portadores do verdadeiro conhecimento. Pasmem os senhores. Não é verdade, gente? Então é uma grande descoberta deles, né? Estão descobrindo então a roda agora em 2023. Oh! Então eu pergunto a vocês, agora, vamos fazer uma pergunta. Quem dos senhores conhece o princípio de Arquimedes? Quem conhece aí o princípio de Arquimedes? Então, vamos falar aqui. Em certa feita, Arquimedes, ele estava tomando banho, correto? Quando lhe ocorreu uma solução para um problema que estava para ele resolver. E saiu correndo pelas ruas nu, Arquimedes, né? Gritando o seguinte: Eureka! Descobri! Então, ali, gente, ficou para a história o nascimento do princípio de Arquimedes. Quem não sabe disso? Quem não conhece esse princípio do Arquimedes? Então, assim também acontece, né?
com essas pessoas desse grupo aí do Ciência das Religiões. Quando eles descobriram que a Bíblia tem conceitos judaicos, eles também saíram nus, né? Pelas ruas, na internet, agora gritando aos quatro cantos do mundo. Eureka! Que significa descobrir, né? Aí eles dizem, a Bíblia são conceitos judaicos. Oh! São enganos, eles dizem, né? Então eles descobriram a roda agora? Mas nós precisamos avisar a Ciência das Religiões que não estamos tratando dessa filosofia de um céu ou inferno para as almas desfrutarem durante a vida. Aqui no canal, no nosso canal, nós não temos esse objetivo, entendeu? Mas o nosso objetivo são as palavras das Escrituras e do Evangelho. Esse é o nosso objetivo neste canal, né? Isso que temos tratado no canal, correto, Ciência das Religiões? Então o que ele fala, na verdade, se trata de algo completamente, gente, desconexo do que temos tratado. O Ciência das Religiões está completamente desconectado do assunto do vídeo e do vídeo anterior que nós já apresentamos. Porque ele coloca inferno como algo a ser desfrutado em vida. Pois não existe alma depois da morte para sofrer no inferno, não é verdade? Então ele coloca o inferno para a vida. Mas isso nós já sabemos, que não existe alma depois da morte, pois almas são as pessoas e demais seres vivos que possuem fôlego de vida, não é verdade? E durante a vida. Então, o que seria céu e inferno nos textos bíblicos? Nós ainda vamos dizer hoje, né? E depois do comentário de Ciência das Religiões, a pessoa, o nosso amigo aí que se identificou como Ialro, né? Ele afirmou que o conceito bíblico judaico é um engano. Como assim, abençoado? É um engano? Então o que é verdade para você? E Ciência das Religiões concordou, é um engano. Então ele falou assim, concordo contigo, Ialro. Os conceitos judaicos se tratam de enganos. Então o conceito dele é a verdade, né? Dizendo que as pessoas podem desfrutar do inferno durante a vida, conscientemente. Como assim, se inferno na tradução vem de sepultura? Então ele pega o sentido corriqueiro, está escrevendo uma nova Bíblia, né? Então ele concordou com Ialro que os conceitos da Bíblia são conceitos judaicos e são o quê? Enganos. De acordo com Ialro e também o amigo aí, Ciência das Religiões. É claro, então, né? Eles estão escrevendo, no caso Ciência das Religiões, o grupo deles está escrevendo o quê? Uma outra Bíblia. Então ele está escrevendo uma outra Bíblia, porque ele não aceita a Bíblia. Então ele diz que os conceitos judaicos são enganos, então ele está criando o próprio conceito dele, entenderam? É por isso que o tema do nosso vídeo hoje, ele vai dizer isso aí, né? Extra! Extra! Ateus descobriram conceitos judaicos na Bíblia. É uma grande novidade, né? Uma grande descoberta. Então, minha gente, na verdade, com todo respeito aí aos amigos ateus, né? Muitos deles não são tão radicais, mas muitos deles eles brigam dia e noite contra os conceitos judaicos da Bíblia. Eles vivem brigando, criam grupos, né, para brigar com a Bíblia durante a vida toda. Até quando? Eu pergunto, né? Eles brigam contra os conceitos judaicos da Bíblia. Então, na verdade, estão o quê? Esses, né? Eu não estou falando de todos, nem do nosso amigo Antônio lá que falou no início, né? Eles estão extasiados por terem descoberto conceitos judaicos na Bíblia. Oh! Eles estão assim pasmados. Descobrimos que a Bíblia se trata de conceitos judaicos e são enganos, né? Então, devido a isso, eles passaram a não acreditarem mais na Bíblia e se prendem em diversos textos que eles acham absurdos na Bíblia e constantemente perguntam por que os eventos citados na Bíblia não ocorrem hoje. Não é verdade? Mas somente na Bíblia. Aí eles dizem, por que isso ocorre na Bíblia? Tem que ocorrer hoje também. Eles exigem que a Bíblia, as coisas da Bíblia têm que se cumprir literalmente para eles hoje poderem assistir ali o espetáculo, né, acontecendo para eles. Então eles querem, por exemplo, hoje, muitos desses ateus, eles querem ver o Mar Vermelho se abrindo hoje. Eles querem ver o quê? O machado flutuando na água, né, como está na Bíblia. E eles querem ver o quê? A mula falando e o sol também parando. E outras coisas mais.
Então é por isso que eles se decepcionaram com a Bíblia e dizem, esses conceitos não são verdades, né? Mas teve um comentário muito bom do João, né? João Leal, vamos colocar aqui. João Leal. É lógico que céu ou paraíso é um estado alcançado em vida terrena. É apenas um estado de bem-aventurança, né? Então, obrigado aí, João Leal, um grande abraço, tudo bem? Então, realmente, minha gente, essa afirmação do João Leal, que acabamos de ler aqui, ela é cabível, pois em nenhum momento Cristo falava da vida eterna, importando que necessariamente todas as pessoas deveriam morrer para que estivessem na vida eterna, correto? E quanto à palavra paraíso, que ele citou também, paraíso era o próprio Cristo. Cristo era o paraíso para onde eles iriam ser levados depois da ressurreição. Não é verdade? Vos levarei para mim mesmo. Eles seriam levados para aquele paraíso que era Cristo. Correto? Então, gente, vivendo ou morrendo, eles estariam em Cristo. Independentemente se eles morressem, se eles estivessem vivendo, né, como seres humanos, ou morrendo, eles estariam naquele paraíso. Lembra do ladrão? Né? Naquele tempo de Cristo, naquele tempo do reinado de Cristo, eles estariam no paraíso, independentemente se eles estivessem vivendo ou morrendo. Eles quem, gente? Vamos entender, né? E foi naquele tempo. E Cristo era o paraíso. Pois o ladrão da cruz, os senhores já sabem, né? Não o ladrão, né, gente? Não o ladrão. Seria levado para estar debaixo do reinado de Cristo, ou seja, no paraíso. Não é verdade? Lembrando que quando Paulo foi arrebatado ao paraíso, percebeu? A palavra paraíso, né? Na realidade, ele foi arrebatado ao nível do conhecimento avançado no paraíso em que ele se encontrava, que era Cristo mesmo. Uma vez que ao ser levado no que diz como terceiro céu no texto, ele não poderia ter passado de Cristo, com certeza, né? Na condição de terceiro céu. Então, quando ele é arrebatado ao terceiro céu, na verdade, ele continua em Cristo. Ele foi arrebatado ali, né? Numa condição, num nível de entendimento, de conhecimento que ele alcançou. Então, aquilo era o nível do terceiro céu. Era um nível maior de conhecimento, o nível do terceiro céu, ali em Cristo. Pois disse que ouviu o quê? Coisas inefáveis, não é verdade? Então, se Paulo ouviu, é claro que o terceiro céu se tratou de um nível de conhecimento que ele ouviu, maior, ali um conhecimento maior do Evangelho. Entenderam? Isso nós podemos ler em 2 Coríntios capítulo 12, né? 3 e 7. 2 Coríntios capítulo 12, 3 a 7. Vamos ler aqui, ó. Sim, disse Paulo, escreveu nessa carta. Conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. O Altíssimo sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Ele ouviu, né? As quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois, se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, percebeu que ele recebeu essas revelações? Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. 2 Coríntios 12, 3 e 7. Perceberam? E os senhores podem ver que Paulo, nesse nível do terceiro céu, ele também corrobora aqui nesse texto de Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 12. Ele mostra isso também aqui, não somente naquele texto que acabamos de ler. Olha só. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho, percebeu? Né, o conhecimento que ele recebeu, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Onde ele recebeu esse Evangelho? Lá naquele nível do terceiro céu, para onde ele foi arrebatado, em Cristo mesmo, né? Vamos voltar aqui, gente, olha só. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, né? Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Mestre ungido, né? Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 12. Agora vamos colocar aqui o comentário de Sebastião Francisco da Silva, né? Um grande abraço, Sebastião.
Ele colocou o seguinte aqui, vamos ao comentário dele, já tratamos do assunto anterior aqui, agora vamos ver isso aqui. Olha só o que Sebastião falou. Mas o espírito que participava de carne e sangue voltou ao estado... Vamos voltar aqui. Ao estado eterno. Mas o espírito que participava de carne e sangue voltou ao estado eterno, paraíso, não sendo um lugar, mas um estado. Né? Então veja bem, é claro que depois da vinda de Cristo, todos foram levados ao estado eterno, né? E o filho que participava da carne e do sangue não foi diferente, ele também foi levado ao estado eterno. Então ele está falando aqui, e ele colocou aqui paraíso, não sendo um lugar, mas um estado. Realmente um estado, né? Um estado de ausência da morte. Então todos foram levados para um estado de ausência da morte depois da parousia, né? Então é isso. Depois da parousia, ele, o filho que participava da carne e do sangue, deixou de estar debaixo da morte. Eu escrevi aqui. Portanto, ele, o filho que participa da carne e do sangue, não aguarda mais o quê? Ressurreição. Mas o que acontece, gente? É importante colocar isso aqui. O ladrão lá da cruz, mas o senhor sabe que não o ladrão, né? Mas o filho que participava da carne e do sangue, ele foi levado ao paraíso, que era Cristo, ainda aguardando a ressurreição. Por quê? Porque ele estava antes da parousia. Então ele foi levado ao paraíso numa condição ainda de aguardar a ressurreição, diferente do tempo em que ocorreu a parousia, quando todos eles foram levados ainda no paraíso, né? Já não precisando mais da ressurreição. E Cristo, ali, que era o paraíso, não é mais, agora é o eterno. O eterno é o paraíso onde todos nós estamos debaixo do seu governo, debaixo da sua autoridade, do seu reinado. Porque Cristo reinou até somente o ano 70 DC, correto, gente? Agora, Leonardo Machado, olha só o que ele escreveu. O paraíso aqui para os que estavam vivos era o corpo de Cristo, realmente. Durante o tempo do reinado de Cristo, o paraíso era o próprio corpo de Cristo, era Cristo mesmo, né? O paraíso aqui, para os que estavam vivos, antes da parousia, é claro que ele está colocando, era o corpo de Cristo, a congregação. Eles estavam no paraíso, em Cristo, correto? E Leonardo Machado colocou aqui também mais um comentário muito importante. Ele disse o seguinte, olha só, terceiro céu é apenas uma metáfora para designar o conhecimento acima. Então, conhecimento acima, terceiro céu, né? Então, quando ele é arrebatado ao terceiro céu, ele está tendo um conhecimento acima. Muito bom aí, Leonardo Machado, por essas palavras aqui, né? E Pedro Esperança, ele diz o seguinte, no chat anterior, para quem vivia no engano da religião, todos nós, né, ele está colocando, nós já avançamos para o quarto céu. Então, eu entendi o que nosso irmão Pedro Esperança quer dizer. É que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu para conhecer as coisas que aos homens, né, não eram lícitas falar. Quer dizer, eram coisas elevadas a respeito do evangelho que eles não estavam vivendo ainda. Mas nós já estamos vivendo depois da parousia. Então nós aqui que vivíamos na religião, eu estou entendendo nosso irmão Pedro Esperança, nós já avançamos para o quarto céu. É só uma forma do nosso irmão Pedro Esperança colocar para entender que nós estamos vivendo depois da parousia, depois da ressurreição, depois do arrebatamento, depois em que a morte foi aniquilada. Parabéns aí, irmão Pedro Esperança. E Alro, ele falou o seguinte, eu acredito que Paulo, quando teve um encontro com o Espírito da Verdade, ele recebeu o conhecimento, o entendimento de uma forma rápida. Também concordo, porque o ministério dele tinha que ser de forma mais rápida. Também concordo, porque por isso ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Por quê? Para conhecer, porque foram ditas para ele coisas inefáveis, como ele fala, né? Então ele foi ao nível do conhecimento do terceiro céu. Também concordo aí com o Yahweh aí. Leonardo Machado, ele diz o seguinte aqui nesse texto aqui, para mim agora mudando um pouquinho de assunto, né, de um polo para outro, Leonardo Machado, agora, parabéns aí pela observação, ele falou para mim o seguinte, é Sheol, Messias, com S, é Sheol com S, Messias, e ele kkkk, né, por quê, gente? Vamos explicar porque ele colocou aqui
Isso aqui é Sheol Messias. E por quê? Vamos colocar o texto aqui. Então, eu sei, abençoado aí, Leonardo Machado, eu sei que é com S, né? Somente eu copiei e colei a versão Sociedade Bíblica Britânica, é por isso que apareceu assim no Salmos 9:17. Olha só como está escrito na Bíblia da Sociedade Bíblica Britânica. Os iníquos hão de voltar para o Sheol com C. Então eu somente copiei e colei, por isso que lá na apresentação anterior, né, então ficou colocado lá com C o Sheol. Então, muito obrigado aí pela observação, mas realmente eu tinha observado isso, mas eu deixei do jeito que estava no texto e coloquei, né? Coloquei aqui, copiei e colei, né? Os iníquos hão de voltar para o Sheol. E aqui está com C, não é verdade? Por quê? Porque quando eu copiei do aplicativo, está com C. Os iníquos hão de voltar para o Sheol, todas as nações que se esquecem do poderoso Criador, né? Salmos 9:17. Somente poderoso Criador que eu coloquei aqui de mim mesmo, porque eu não falo Deus, tá? Eu não falo Deus, não falo Senhor, correto? Salmos 9:17. E o nosso amigo aí, Wilson, ele quer uma explicação sobre Hebreus 9:27. Vamos colocar aqui o texto que ele quer, né? Wilson Laureano, um grande abraço, Wilson Laureano. Ele quer o quê? Que nós tratemos a respeito de Hebreus 9:27. Ele falou o seguinte: explique. Ele pede que nós expliquemos Hebreus 9:27. Então vamos explicar? Vamos aí? Um grande abraço aí, Wilson Laureano. Abençoados, eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui para falar, devido a um bloco aqui, que daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, em outro momento, eu terei que ir ao dentista para acertar isso aqui. Então, eu estou falando com um pouquinho de dificuldade. Wilson Laureano, ele quer uma explicação sobre Hebreus 9:27. Ele pediu, explique. Então, esse texto aqui, o texto é esse aqui, ó, né? O texto de Hebreus 9:27 é esse. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, Hebreus 9:27. Percebeu? Depois da morte enfrentar o juízo. Ao homem está o que? Destinado a morrer uma só vez, é o que diz o texto. Então, nosso amigo aí, Wilson Laureano, quer uma explicação sobre esse texto aí, tá? Então vamos lá. Então, Wilson, para explicar, nós temos o quê? Temos que ver o contexto desse texto e não somente isolar esse único versículo aí. Então vamos ler aqui Hebreus 9:26-28, correto? Se assim fosse o texto de Hebreus, né? Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Por quê, gente? Porque o fim dos tempos foi lá no tempo em que Cristo apareceu, entenderam? O fim dos tempos não é o nosso tempo, é o tempo em que ele veio, lá, quando ele nasceu. Vamos voltar aqui que a gente para falar, né? Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Ah, ele apareceu no fim dos tempos, né? Lá naquele tempo de Cristo, né? Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Isso aqui foi o Tetelestai, quando ele morreu ali no madeiro, ali na cruz, né? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer, percebeu aí? Uma só vez. E depois disso enfrentar o juízo. Percebeu? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, né? Para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, já apareceu, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, né? Hebreus 9:26-28. Então, os eleitos o estavam aguardando para que eles tivessem a eterna salvação, a herança eterna que eles iam receber como herança no último dia, na vinda de Cristo, né? Então vamos lá explicar aí para o nosso irmão Laureano, né? Então, o que se observa nesse texto que acabamos de ler é que o juízo que cada homem precisa enfrentar depois da morte não se trata, minha gente, do juízo que se cumpriu em 70 DC, correto? E muito menos um suposto juízo ainda em nosso tempo futuro que cristãos de hoje, cristãos em nosso tempo, pregam. Mas o juízo que cada um enfrenta depois da morte, que é o quê? Que é a destruição que todos enfrentam indistintamente depois da morte, correto?
assim como Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Tá bom? É assim, gente. E por que é assim? É assim porque o texto diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Não é verdade? Se ele foi morto uma única vez, todos serão mortos literalmente uma única vez. Todos os homens, os seres humanos, é a mesma coisa. Todos os bichos também, né? Pois diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. Não é verdade? Então espero que tenha ficado aí claro para o nosso amigo aí, Wilson Laureano, tá bom? Caso não tenha ainda algo que não ficou claro, então diga para nós aqui, né? Diga e a gente vai aí esclarecer de uma outra forma esse texto aí, tá bom? Wilson, então agradecemos. Agora vamos ao comentário de Levi. Vamos colocar aqui, Levi Castro, né? Levi Castro, ele disse o seguinte no último vídeo, né? No último vídeo, um dos últimos vídeos. Me desculpe, amigo, mas você está perdidinho. Ele se referindo a mim, né? Tudo bem, tá desculpado, tá bom? Me desculpe, amigo, mas você está perdidinho nessa sua explicação. E ele colocou aqui, kkkk, boa noite, né? Colocou aqui um memezinho rindo de mim aqui, debochando de mim, né? Então agradecemos aí o comentário dele aí, que ele disse que eu estou perdidinho nessas explicações que eu tenho apresentado nos vídeos, né? Então, Levi, eu preciso saber, né? Você disse que eu estou perdidinho. Diga em que eu estou perdidinho. Em que eu estou perdidinho? Você não foi claro, entendeu? Então, se eu estou perdidinho, na apresentação que já fiz, fale a verdade, então você. Então, mostre que você não está perdidinho. Porque somente você dizer que eu estou perdidinho, aí não vale, né? Eu preciso que você mostre como que é não ficar perdidinho, como você diz que eu estou perdidinho. Então, basta que você faça um vídeo no YouTube para o quê? Para que o Senhor nos mostre o que é a verdade e não ficar perdidinho, correto? Então, nós estamos aguardando isso da sua parte, que você mostre o que significa não ficar perdidinho, porque você diz que eu estou perdidinho. E uma coisa, quando falar essas coisas nos comentários, você precisa dizer os fundamentos porque eu estou perdidinho. Você não colocou texto, não colocou nada. Como assim você somente diz, você está perdidinho e ainda diz kkkk e coloca um memezinho ali, né? Engraçadinho, né? Aquele bonequinho engraçadinho. Então você precisa dizer os fundamentos aí do porquê que eu estou perdidinho, correto? Não tem validade então o seu comentário. Então o seu comentário está despido de um comentário digno, né? Pois não apresenta argumentos pautados nos textos. Se eu estou perdidinho em relação aos textos da Bíblia, você precisa dizer como que eu estou perdidinho, colocando ali por A mais B, por que eu estou perdidinho, correto? Combinado aí? Então agora vamos ao comentário de quem se identificou como user. A pessoa se identificou somente como user, mas eu descobri, né? Eu busquei no próprio YouTube, no próprio sistema, e achei o nome dele. Ele se identificou no chat ou no comentário como user. U-S-E-R, né? Que quer dizer, na verdade, no anonimato. Então ele apareceu no comentário no anonimato e escreveu isso aqui. Ó. Olha só o que ele escreveu. Ele se apresentou como user no comentário, mas eu descobri o nome dele, né? Eu fui lá no próprio YouTube e busquei o verdadeiro nome dele. O verdadeiro nome dele é Nascimento Ribeiro. Um grande abraço aí, user. Que na verdade é Nascimento Ribeiro. Então, olha só o que Nascimento Ribeiro, que se identificou como user, falou. Aqui, o dono do canal é também supostamente o dono da verdade. Ele colocou, né? Ainda bem que ele colocou supostamente, né? Entendam, ele falando com os senhores, entendam, sua única, vamos colocar, intenção, ele está se referindo a mim, sua única intenção, dizendo que a minha única intenção, com os meus achismos, com os seus achismos e temas extravagantes, é criar polêmica, chamar a atenção, para assim arrebanhar o maior número de inscritos. Ó, ele está falando disso, realmente eu quero inscritos, né? Eu preciso que as pessoas se inscrevam mesmo, né? A fim de torná-los membros. Como assim? Eu não tenho no meu canal Seja Membro, não.
Mas ele colocou isso aqui, a fim de torná-lo membros. Olha o que ele escreveu, né? Que neste novo formato digital de igreja e YouTube, membros, ele colocou membros. Os senhores estão prestando atenção no que ele escreveu? Membro significa dízimos. Olha o que ele escreveu. E like significa ofertas. Não, então veja o que ele colocou aí a respeito da minha pessoa e do canal do YouTube que nós falamos aqui, né? Percebeu? Aí ele colocou o seguinte, o princípio é o mesmo. Trocou 6 por meia dúzia. Só mudou a maneira de enganar. Como assim, gente? Enganar os incautos com historinhas e continuar arrecadando. Ou, como assim, abençoado, né? Simples assim, disse ele. Simples assim, né? Temos que responder esse abençoado, né? A primeira coisa que temos que dizer a essa pessoa que se identificou como user, que eu encontrei o seu nome no YouTube depois, Nascimento Ribeiro. Tudo bem, Nascimento Ribeiro? Achamos o seu nome, né? É que ele está redondamente equivocado que eu busque membros para o canal. Eu não busco membros para o canal, mas você falou, né? Nós não trabalhamos com tal seletividade, abençoado. Somente para membros, para arrecadar recursos das pessoas, como você falou, como você ensinou, como você disse ali em sua fake news. Então, na verdade, você colocou uma fake news. Cuidado, hein? Cuidado com fake news, que agora tá pegando, hein? Então, ele quem está dizendo, ali no comentário dele, que eu sou o dono da verdade. É ele que está dizendo. Em momento algum eu disse que sou o quê? Dono da verdade. E também eu não me coloco como dono da verdade. Mas em seus delírios ali, ele passou a acreditar que me coloco como dono da verdade. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? E ele, em seus delírios, pediu que os senhores aí, que assistem o canal, entendam que a minha única... Olha só, ele colocou a minha única intenção... Olha só como é que ele pode falar isso, né? Com os meus achismos e temas extravagantes, segundo a opinião dele, é criar polêmica, chamar atenção para assim arrebanhar o maior número possível de inscritos. Olha só o que ele fala, né? A fim de torná-los membros. Como assim? Num novo formato de igreja. Então, o Nascimento Ribeiro, ele tem coragem de dizer que o princípio de nosso canal é o mesmo, que troquei 6 por meia dúzia, né? Que só mudei a maneira de enganar os incautos com historinhas e continuar arrecadando, né? Aí ele colocou ali, adquirindo membros, né? Colocando pessoas como membros. Meu canal nem membros tem, eu nem tenho aquela situação de seja membro. Então, o que eu digo ao user, que se identificou como ali Nascimento, né? É que somente parece que eu falo temas considerados polêmicos e extravagantes, correto? Porque as pessoas se acostumaram com a mentira. Então, de fato, quando nós falamos aqui no canal que o ladrão foi para o inferno, parece extravagante, pois muita gente acredita piamente que depois da morte vão encontrar seres humanos, entes queridos, e Abraão, Isaac e Jacó. E quanto à questão de que o princípio aqui no canal é o mesmo, e o objetivo é arrecadar enganando as pessoas, é pelo contrário, abençoado. É pelo contrário, aqui não pedimos nenhum centavo a ninguém. É bem diferente lá, né, da onde você é. E nem dizemos aqui que dízimo é dinheiro, mas dizemos que dízimo era alimento no velho pacto, correto? E não ficamos enganando as pessoas porque o quê? Abraão separou o dízimo dos despojos pertencentes aos reis de Sodoma e de outras cidades, que nós teríamos aqui que seguir e dar o dízimo em dinheiro de nossos salários para essas casas que eles chamam de casa do Senhor hoje aí, né? Nós não vivemos enganando as pessoas aqui, abençoado. Muito pelo contrário, procuramos apresentar a verdade com o quê? Com que as pessoas saiam, na verdade, dessas gaiolas chamadas igrejas. Assim como nós também já saímos. Falei? E gostaria também de aproveitar aqui para agradecer o nosso amigo aí, Alexandre Trindade. Tudo bem, Alexandre Trindade? Que ele perguntou ao Nascimento onde ele viu igreja aqui, onde ele viu pedido de dinheiro e dízimo aqui no nosso canal. Agora, para não ficar gastando agora tempo com essas pessoas, vamos analisar comentários anteriores no tema Nosso Espírito se finda na morte, choque na religião. Vamos continuar aqui respondendo aos comentários, né? Edmundo Alves, né, 42. Um grande abraço, Edmundo. Ele
entrou com esse questionamento aqui, ou perguntou, quer saber, né? Irmão Messias, o fôlego de vida que o Eterno soprou no homem Adão é o mesmo espírito, né, que volta para o Eterno quando morre? Ele está fazendo uma pergunta, né? Adão não era carnal? Então, realmente, a pergunta dele procede, né? É a dúvida que as pessoas ficam. Adão era carnal, como assim ele teria um espírito para voltar para o Eterno, se ele era da terra, se ele era carnal? Vamos lá, de novo, ler aqui o que Edmundo Alves colocou. Irmão Messias, o fôlego de vida que o Eterno soprou no homem Adão é o mesmo espírito que volta para o Eterno quando morre? Adão não era carnal? Perceberam a pergunta dele? Eu acredito que muitos têm aí esse questionamento aí, né? Então, gente, olha só. É aí que está. É aí que está aí, abençoado aí, Edmundo Alves, né? É aí que está, tá? Eu coloquei até aqui, ó. O fôlego de Adão não era a revelação de um filho. É aí que está a questão. Que Adão também ele tinha aquele espírito, correto? Mas ele não revelava, né? Não era um filho participando de carne e sangue. Ele não revelava um filho do Eterno Criador, que é também chamado de espírito, entendeu? Então veja, eu vejo aqui, devido a esse comentário do nosso amigo aí, que será necessário nós continuarmos apresentando temas para esclarecer ainda mais, né? E como perguntou, Adão não era carnal? Então ele perguntou, né? Adão não era carnal? Como assim teria um espírito para voltar para o Eterno? Que nós entendemos ali Adão como um homem terreno, né? Nós já sabemos. Adão não era espiritual. Então como ele teria um espírito para voltar para o Eterno, já que ele recebeu ali o sopro, o fôlego da vida? Os senhores estão entendendo a questão do nosso amigo? Mas tinha aquele espírito, Adão, não tinha? Adão tinha aquele fôlego da vida também, não tinha? Tinha. Então nós temos que entender os textos da Bíblia, né? Então vamos ler aqui, ó, olha só, a respeito de Adão, né? Gênesis, né, capítulo 2, versículo 7. E formou o soberano Criador o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Percebeu? Adão recebeu também esse espírito, né, esse fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. E nós vamos ler também aqui, ó, Eclesiastes 12:7. Percebeu que eu coloquei propositalmente aqui, ó, Gênesis 2:7, aqui, ó, azul aqui, ó, tá vendo? Gênesis 2:7. E Eclesiastes 12:7. Parece até coincidência, né? 12:7. Eclesiastes 12:7 diz o seguinte: antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, e antes que o sopro da vida retorne ao Criador que o deu. Então nós temos que entender, gente, o que significa esse sopro que também Adão recebeu. Não pode ser um filho participando da carne e do sangue, mas era a respiração, era o sopro, era a vida natural, era a vida humana dele, que volta para o Eterno. A vida de todo animal volta, o Eterno toma de volta aquela vida. E também vamos ler aqui também, ó, 1 Coríntios capítulo 15, 45, 48, para provar aqui, a fim de nós provarmos, né, que Adão, ele era da terra, ele não era um espírito participando de carne e sangue, entenderam? 1 Coríntios capítulo 15, 45, 48. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi espiritual que veio antes, mas o natural. Então os senhores estão percebendo que Adão, ele não era espiritual, mas ele recebeu o sopro, o fôlego da vida. Percebeu? Então nós temos que, a partir de então, para quem ainda não avançou nisso, entender o que significa Eclesiastes 12:7 e não simplesmente usar aquele texto isolado para dizer que aquilo ali se trata de que nós temos um espírito que permanece existente depois da morte, porque está escrito volta para o Eterno, né? Olha só, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, quer dizer, Adão era natural. Então aquele sopro era o quê? Era natural, era da terra, não era nada celestial. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, percebeu? O segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao terreno, ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Né? 1 Coríntios, capítulo 15, 45, 48. Então, irmão Edmundo Alves, né? Como já foi visto nos textos lidos,
que nós acabamos de ler, Adão não era espiritual, correto? Mas tinha aquele espírito, Adão também tinha aquele espírito, ou seja, Adão também tinha aquele fôlego da vida, né? Que em diversas versões da Bíblia, em Eclesiastes 12:7, diz se tratar de um espírito que volta para o Criador quando o homem morre. Então você percebeu a diferença de espírito e espírito? Percebeu? A palavra espírito nem sempre se refere à mesma coisa na Bíblia, correto? Assim, o espírito que volta para o eterno é o fôlego da vida, na verdade ali. É o fôlego da vida, aquilo não é celestial, é da terra, entendeu? Volta, o eterno toma aquela vida de volta de qualquer ser vivo animal, correto? Mas o filho do Altíssimo não precisa voltar, meu irmão. Ele já está sempre com o Pai. E dependendo do contexto na Bíblia, espírito é diferente de espírito. Percebeu? Messias, você está ficando louco? Espírito na Bíblia, às vezes, é diferente de outro lugar que a palavra espírito está escrita também. Entendeu? Depende do contexto. Então, dependendo do contexto, na Bíblia, espírito é diferente de espírito. Entendeu? Anjo, que a gente chama anjos de espíritos, né? Anjo é diferente de sopro. Por quê? Muitas vezes espírito quer dizer sopro da vida, fôlego de vida. E não espírito, um ser espiritual, entendeu? Então anjo é diferente de sopro. A Bíblia diz que o eterno, todo-poderoso, é espírito. Mas o eterno, o todo-poderoso, ele não é fôlego de vida, ele não é sopro, entendeu? Então é importante entendermos isso. Agora vamos ao comentário de Francilene Moura, né? Que escreveu o seguinte: bom dia, irmão nosso. Bom dia, ela falou, né? Porque ela escreveu bom dia porque ela escreveu no dia seguinte, depois da apresentação, durante o dia, né? Bom dia, irmão, nosso espírito é vivo e está participando de carne e sangue, escreveu ela, só que quando descer à sepultura, recebe uma nova identidade, seremos como anjos, teremos um corpo glorioso igual ao Pai e voltaremos à eternidade. Olha, a eternidade só se vive na terra, né? Voltaremos à eternidade. Ela escreveu também aqui, ó. Deus não muda. Se cremos na obra realizada na cruz, iremos morar na eternidade com Deus, né? Eu creio assim, ela crê assim, né? Tudo bem, respeitamos a sua forma de crer. Então, o que temos a dizer para a nossa irmã Francilene, que é exatamente assim, né? Que nós acreditávamos numa interpretação, na verdade, equivocada dos textos da Bíblia, achando que nós ainda teremos um corpo glorioso, né? Como se fosse de anjos igual ao do Pai, e acreditávamos que voltaríamos, né? Nós para o Pai assim, e receberíamos uma nova identidade quando o nosso espírito estaria voltando para o Pai, pegando, na verdade, textos isolados, o texto isolado de Eclesiastes 12:7, né? E também misturando com as falas dos apóstolos em relação ao corpo glorioso, em especial do apóstolo Paulo, né? Em Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. Olha só. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Mestre ungido, que transformará nossos corpos humilhados. Percebeu que os corpos humilhados seriam transformados? Mas que corpo, hein? Que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Filipenses 3, 20 a 21. Eu me lembrei aqui que a irmã Francilene, ela colocou uma condição depois da morte, para se ter um corpo, que ela diz, glorioso, em nosso tempo, quando a gente morrer. Só que tal corpo glorioso, na verdade, que Paulo está tratando ali, foi a ausência da morte para os membros do corpo de Cristo. Mesmo ainda em vida, não precisaram morrer. Eles chegaram no corpo glorioso na vinda de Cristo, que já se cumpriu, sem terem deixado de viver como seres humanos. Entendeu? E nós aqui, nós nunca precisamos obter o corpo glorioso, ou seja, a imortalidade dos eleitos. Entendeu? Nós nunca precisamos chegar no corpo glorioso. O corpo glorioso foi a imortalidade para os eleitos. Nós aqui já somos um corpo glorioso, entendeu? Um corpo imortal, mesmo vivendo ainda neste corpo aqui carnal. Pois o corpo glorioso é a imortalidade em relação à morte que já não existe.
a morte adâmica, entendeu? E Francilene falou em outro comentário o seguinte, vamos colocar aqui, olha só. Irmão, se esperamos em Deus só aqui, ela traz os textos da Bíblia como se aqueles textos estivessem falando do nosso tempo, né? Irmão, se esperamos em Deus só aqui, o próprio apóstolo Paulo falou que seremos os mais miseráveis. Tenho certeza que vivo o reino de Deus e por fim vou para o Pai morar na eternidade. Ela colocou esses memes aqui, né? Então, veja, a doutrina evangélica faz com que as pessoas fiquem acreditando em fantasias, pegando textos da Bíblia e aplicando para nós em nosso tempo. Então, na verdade, ela se refere a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Olha só o que diz o texto que ela colocou. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? 1 Coríntios 15, 19. Só que esse texto de Paulo tem um contexto. Que preferem o quê? Que preferem isolar para satisfazer as expectativas do cristianismo de um modo geral, né? Que vende, né? Que vende uma outra vida para depois da nossa vida humana em nosso tempo para se encontrar ainda com Cristo, né? Então é tudo utopia, gente. É tudo utopia. Nós nunca vamos nos encontrar com Cristo, pois Cristo não existe mais, entenderam? E quando Paulo escreveu isso, ele estava vivendo a outra vida antes que ocorresse a ressurreição, entendeu? Só que nós, em nosso tempo, já estamos vivendo a outra vida, que Paulo ainda não estava vivendo. Nós estamos vivendo a outra vida. E Paulo estava esperando o quê? O que outra vida que ele estava esperando? A vida eterna, que se trata da ausência da morte para os filhos do Altíssimo, que começou de 70 DC para cá. Paulo estava esperando essa outra vida, por isso que ele escreveu aquilo. Mas quase todos os cristãos em nosso tempo têm muita dificuldade de entender isso. Eles estão esperando uma outra vida depois da morte. Quando Paulo estava esperando a outra vida, em vida. Vivendo a outra vida que eles estavam esperando era a vida eterna. Por isso que ele falava, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então era disso que Paulo estava tratando. E acredito que somente os crentes hoje, né, os cristãos, vão entendendo alguns, somente isso, até que todos cheguem ao conhecimento pleno, correto? Mas no início deste tempo, do tema de hoje, nós estávamos tratando a respeito da questão que alguns ateus estão extasiados por terem descoberto os conceitos judaicos na Bíblia. Eles descobriram que a Bíblia tem conceitos judaicos. E o tema diz isso aqui, Extra, ateus descobriram conceitos judaicos na Bíblia. E entre os conceitos judaicos que os ateus desprezam, né, são também essas coisas que nós estamos tratando agora neste momento a respeito da esperança da vida eterna, né? Como dizemos que estamos em tempo o quê? De vida eterna com base nas promessas de Cristo no Evangelho, que ele falou que no século vindouro seria o quê? A vida eterna, não é verdade? Então todas essas coisas a respeito da vida eterna e de uma morte que iria ser aniquilada na segunda vinda de Cristo são conceitos judaicos, são conceitos da Bíblia, né? Só que como foi dito por ciências das religiões, que citamos no início de nossa apresentação, eles não aceitam a Bíblia, nem creem no que eles dizem, o quê? O Deus da Bíblia. Eles não creem no Deus, no que eles dizem, o Deus da Bíblia. Eles não creem no conceito judaico ali a respeito do Criador, entenderam? Na realidade, gente, grande parte deles, dos ateus, frequentaram igrejas cristãs, né? Sendo elas católicas ou evangélicas. E quando lá se encontravam, eles acreditaram ou se apegaram apenas em uma ação, né, do que eles dizem em Deus. Eu estive conversando até com o nosso irmão Otonelson, que também tem um canal que fala como eu, né, da mesma forma que eu, a respeito disso. Então, na verdade, os ateus, quando eles estavam lá nas denominações cristãs, eles acreditaram ou se apegaram apenas numa ação do que eles dizem Deus, né? A ação de que Deus é amor, que Deus livra, que Deus cura, que Deus sara, que Ele levanta, que Ele restaura, como eu estive conversando com o nosso irmão Otonelson. E essa é a mensagem central da igreja evangélica, nós já sabemos disso. A igreja evangélica como um todo, as igrejas cristãs, né?
Só que na Bíblia é diferente. Os ateus não atentaram para isso, né? A Bíblia é diferente. Que o mesmo Deus que criou e que faz tudo isso aí que a gente acabou de citar, é também o Deus que mata. Está na Bíblia, né? O mesmo Deus que livrou é o mesmo Deus que mandou a praga também, né? Mandou a fome, mandou a espada, não é verdade? É o mesmo que pode restaurar, como que pode também ferir e que pode mandar matar também, entendeu? Porque o Criador sempre agiu com a humanidade em cada tempo de acordo com o seu propósito, correto? O propósito nosso hoje de vida com o Criador, com o nosso Pai, ele é bem diferente do propósito que as pessoas do Velho Testamento e do Novo Testamento viveram. É preciso entender isso. E ainda tem um propósito individual de cada filho, cada criatura, cada ser com o nosso Criador, correto? Então, gente, dentro da soberania, dentro da onisciência, da presciência do Criador, cada ser humano tem um tempo de vida. E ele vai morrer. Seja de qual morte for, ele vai morrer. Ele terá que morrer um dia, no tempo de vida que já está predestinado para ele, tá? Já foi pré-ordenado antes daquela vida vir à existência, o dia que ele vai morrer, tá? O Eterno não está aquém disso. Então se confunde muito a interpretação apenas evangélica com o que de fato a Bíblia diz, entendeu? Então, gente, geralmente ateus se prendem nas falas dos evangélicos, correto? Por quê, gente? Os evangélicos não mostram o Deus que mata, o Deus que fere, o Deus que condena, o Deus irado, o Deus vingativo, o que mandou destruir e que mandou para o cativeiro o seu próprio povo, gente. O próprio povo dele. E não foi somente uma vez, né? Israel, a nação de Israel, ela foi destruída e foi levada ao cativeiro e não foi apenas uma vez, gente. Né? Basta ler isso na Bíblia. Então, sempre que o propósito dele não estava de acordo, ele fazia o que ele queria, tá? Para que o propósito dele fosse cumprido, né? O propósito do Criador, para que a sua vontade fosse cumprida. Então, gente, ateus geralmente se escandalizam quando veem pessoas morrendo em nosso tempo. Como foi o caso de um acidente onde muita gente morreu entre adultos e crianças, e onde tinham muitos evangélicos que dizem que eles são guardados do mal pelo quê? No esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente. Então os ateus ficam assim escandalizados com isso. Assim, gente, o que temos visto é que ateus geralmente se escandalizam e debocham dos crentes que ficam doentes e ficam o tempo todo dizendo que o Criador, ali no caso eles dizem, né, é o Deus que sara, e vivem determinando a cura e não mostram o outro lado da moeda desse Criador, que o Criador também adoece e mata, né? Mata as pessoas quando ele quer, entenderam? Então por isso, pelo que temos visto, né, e nós não estamos sendo aqui injustos, né, com os ateus, é que eles sempre estão debochando dos crentes, não é verdade? Pois ateus sempre vivem bradando pelos quatro cantos do mundo que eles não creem mais no Deus do conceito judaico, como se fosse o quê? Como se fosse verdade que no conceito judaico o Criador sempre guarda as pessoas do mal. Não é verdade. Porque eles falam, na Bíblia não está escrito que ele guarda, que ele cura, que ele não sei o que lá. Mas não é verdade que o Eterno sempre guarda as pessoas, que ele sempre cura. Ele também mata, no conceito judaico, que os ateus, eles não aceitam mais esse Deus do conceito judaico, entenderam? Então, pelo contrário, as Escrituras mostram um Criador vingativo, mas ateus ficam muito aficionados nas falas dos cristãos, principalmente na fala dos evangélicos, tá? Porque evangélicos geralmente não mostram o Deus que fere, o Deus que põe um espinho na carne, né? O Todo-Poderoso que aleja as pessoas, que faz o cego, que faz o mudo, que faz o mudo, o surdo, aliás, né? Ele faz o quê? O cego faz o mudo e faz o surdo, correto? E aí quem foi o que fez isso? Quem que faz essas coisas? Não é o Criador de tudo? O cara cego, ele faz o cara mudo, o cara surdo, o cara cego, surdo e mudo, não é verdade? Então, gente, e aí muita gente não entende esse lado da soberania do Criador,
porque sempre olha um aspecto da ação. Assim como diz o arminianismo, como disse nosso irmão também, o Tonelso, né? Ele é amor. O arminianismo diz o seguinte: ele é amor. O Criador quer que todos os homens sejam salvos. O homem é que é ruim e não usa esse livre-arbítrio para ser salvo, né? Então, o arminianismo fala isso, né? Como se existisse essa salvação, né? Então se confrontam com as Escrituras, pois as Escrituras dizem que nem todos são filhos, nem todos foram eleitos, nem todos creram. Então, gente, essa é também a questão dos ateus que se decepcionaram com as pregações numa interpretação parcial de quem é o verdadeiro Criador de tudo. Agora vamos deixar uma mensagem aqui para os nossos amigos aí ateus aí, né? Para que parem com esse estresse, né? Parem de se esforçarem demais a fim de manterem a confissão ao contrário, né? Mas vamos fazer como diz aqui o texto de Jó, capítulo 12, versículo 7 e 10. Vamos colocar aqui para os nossos amigos, né? Jó 12, 7 e 10. Olha só o que diz. Pergunte, porém, aos animais e eles o ensinarão, ou às aves do... Vamos colocar aqui. Ou as aves do céu e elas contarão a você. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Criador fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Jó 12, 7 a 10. E eu aqui, gente, já prefiro não ser ateu, correto? Pois ateu tem que ter muita fé para manter a confissão, tá bom? Então o próximo tema, gente, é esse aqui que está na tela aqui, vamos colocar aqui. As utopias das TJs de outra vida num paraíso. É o próximo tema que nós vamos apresentar. Tá bom, gente? Então, nós vamos agradecer aqui a participação de todos e até o próximo tema, gente, que será domingo, 19 horas. Vamos colocar aqui. Domingo, 19 horas. Tchau, gente. Driving at night, window this ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta die. It's too short to care about what you can't afford. Memories are real that you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go